Jesus caminhava entre as pessoas, pregava, curava, ensinava com autoridade. Multidões o seguiam, mas nem todos o reconheciam de verdade. Curiosamente, alguns dos primeiros a entender quem ele era não foram os discípulos, nem os mestres da lei, nem mesmo os líderes religiosos, e sim os demônios. Isso mesmo, em várias passagens do Novo Testamento, espíritos malignos reconhecem Jesus como Filho de Deus, antes de muitos humanos o fazerem. Eles sabiam algo que nem mesmo os maiores religiosos da época conseguiam enxergar. Hoje, eu quero refletir com você sobre esse contraste, tão estranho e ao mesmo tempo tão revelador. O que os demônios sabiam sobre Jesus e o que isso nos ensina hoje, em uma época onde muitos falam sobre Deus, mas pouco realmente o conhecem. Em primeiro lugar, os demônios sabiam quem ele era. Em Marcos capítulo 1, versículo 24, mostra que um espírito maligno confronta Jesus dentro de uma sinagoga e diz: "O que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Esse é um momento impressionante. Os líderes da sinagoga, especialistas na lei, estão ali, mas quem revela a identidade de Jesus não é nenhum deles, e sim o próprio demônio. Isso mostra algo importante. O conhecimento teológico não é garantia de revelação espiritual. Aqueles homens estudavam as Escrituras, mas não reconheciam o Verbo vivo diante deles. Já os demônios, que habitavam o mundo espiritual, sabiam exatamente com quem estavam lidando. Eu acredito que isso revela uma verdade profunda. Conhecer Jesus não é apenas saber sobre ele, é reconhecer quem ele é no coração, com temor e reverência. A revelação espiritual vai além da informação. Ela toca a alma, transforma a mente e move o interior. Uma outra coisa que me chama a atenção nos encontros entre Jesus e os demônios é o medo que eles demonstram. Em Lucas, capítulo 8, versículo 28, ao se encontrar com um homem possesso por uma legião de demônios, o texto diz: "Rogou-lhe que não o mandassem para o abismo." Os demônios sabiam que estavam debaixo da autoridade de Cristo. Sabiam que não podiam resistir à sua ordem. Sabiam que, diante dele, não havia espaço para disfarce nem domínio. Essa consciência espiritual contrasta com a arrogância dos religiosos. Enquanto os demônios se curvavam, os fariseus discutiam. Enquanto os espíritos reconheciam o juízo, os escribas julgavam Jesus como blasfemo. Hoje em dia, isso ainda acontece. Tem muita gente que ouve sobre Jesus, fala dele, mas vive como se ele não tivesse nenhuma autoridade. Do meu ponto de vista, reconhecer a soberania de Cristo significa viver com temor, sabendo que tudo, inclusive o mundo espiritual, está sujeito ao seu nome. Uma outra coisa que os demônios acabaram mostrando é que eles sabiam que o reino de Deus já havia chegado. Em Mateus, capítulo 8, versículo 29, os demônios perguntam: "Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo?" Essa pergunta mostra algo extraordinário. Os demônios tinham consciência do tempo profético. Eles sabiam que a presença de Jesus marcava o início de uma nova fase. O reino de Deus estava se manifestando na terra. Eles reconheciam que seus dias de domínio estavam com os dias contados. Enquanto isso, os líderes religiosos que conheciam as profecias messiânicas estavam perdidos em discussões sobre tradições, regras e aparência. O tempo do cumprimento havia chegado e eles não perceberam. Isso me faz pensar em como é fácil estar tão preso à forma que se perde o conteúdo, tão focado na estrutura que não se percebe a presença. Aqueles demônios não apenas reconheceram quem Jesus era, mas o que a sua vida significava: o fim do poder das trevas e o avanço do reino da luz. Ao longo dos evangelhos, nós vemos Jesus confrontando os fariseus, os escribas e os saduceus. Essas pessoas eram religiosas, elas eram respeitadas e cultas, mas espiritualmente eram totalmente cegas. Em João 5, do versículo 39 ao 40, Jesus diz: "Vocês estudam as Escrituras com zelo, pensando que nelas encontrarão a vida eterna, mas elas falam de mim,
e vocês não querem vir a mim para terem vida. Essa frase é um alerta. É possível conhecer versículos, defender doutrinas, ensinar pregações e ainda assim não reconhecer Jesus quando ele está presente. Enquanto os demônios se rendiam, os religiosos resistiam. Enquanto os demônios temiam, os religiosos testavam. Isso nos faz perguntar: o que vale mais? Conhecimento técnico ou sensibilidade espiritual? Eu acredito que o verdadeiro cristianismo começa quando o coração se curva antes da mente, e que a maior tragédia é ter uma vida religiosa que nunca se encontrou com a verdade viva de Jesus Cristo. Nos nossos dias, é fácil se perder entre tanto conteúdo, tanta pregação, tantos discursos. Mas o que diferencia alguém que realmente conhece Jesus é o quanto a vida é transformada pela presença dele. Os demônios reconheceram Jesus e se renderam diante da sua autoridade. Os religiosos o estudaram, mas o rejeitaram. Eu acredito que a fé real se manifesta na submissão, não só na informação. Isso nos ensina que não basta falar Senhor, Senhor, como o próprio Jesus alertou em Mateus 7:22. Se a vida não está fundamentada em obediência, entrega e relacionamento com Ele. Hoje, mais do que nunca, precisamos de discernimento espiritual. Precisamos de olhos abertos para reconhecer que Jesus vai além das aparências. E precisamos entender que até os demônios sabiam, mas só quem se rende vive a plenitude do que Ele oferece. Os demônios sabiam quem era Jesus, sabiam que tinham limite diante dele e sabiam que o reino estava chegando. A pergunta que fica para nós é: e nós? Será que estamos realmente reconhecendo sua presença em nosso dia a dia? Será que temos vivido com essa consciência espiritual, não de medo, mas de reverência e de entrega? Eu acredito que o maior engano do nosso tempo não é ignorar a religião, mas ignorar o próprio Cristo. Porque conhecimento sem obediência gera orgulho, mas revelação com entrega gera transformação. Que Deus nos dê olhos espirituais abertos, porque saber quem é Jesus até os demônios sabiam, mas viver para Ele, isso é para os que o amam de verdade. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, fale da sua experiência espiritual. Até o próximo vídeo e fique com Deus.